Olá, já está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. A gente sempre traz aqui ao programa temas que nos fazem refletir sobre o mercado de um modo geral. Mas hoje a gente vai lançar o olhar para uma questão muito importante que afeta a saúde, a vida das pessoas e, consequentemente, a economia da região: o saneamento básico. Existe uma relação muito próxima e íntima entre saneamento, saúde pública e meio ambiente. O saneamento básico é a base de todo o sistema de saúde de uma cidade, um estado ou um país. E essa questão aqui em São Luís tem sido tema de muita discussão atualmente. Esse tema é recorrente porque todos os dias a gente se depara com alguma situação relacionada ao tratamento de esgotos e ao abastecimento de água principalmente. Recentemente, um vídeo mostrando um grande volume de água suja invadindo o mar do Calhau impressionou a população ludovicense. As imagens são impressionantes. As cenas mostram um grande volume de água suja que escorre do rio diretamente para o mar de São Luís. O registro logo se espalhou por todo lugar, em grupos e mensagens pela internet. Não demorou a surgirem possíveis explicações para o que havia acontecido. Essas imagens divulgadas pelo governo do Maranhão mostram canos encontrados nas investigações, possivelmente utilizados por empresas que realizam despejo clandestino de dejetos no leito do Rio Pimenta. Fato é que o episódio fez grande parte da população parar para refletir sobre os impactos da poluição ambiental nos negócios e na vida de um modo geral. De imediato, a falta de saneamento leva a uma série de problemas de saúde. Se você toma uma água não tratada, você pode ter uma infecção intestinal. Isso levar à desidratação, à internação, então especialmente daquelas pessoas mais frágeis, como as crianças pequenas e os idosos. Você pode ter infecções também mais graves, como infecção intestinal por salmonela tífica, que dá infecções mais graves. Sempre que o saneamento básico deixa a desejar, a saúde pública sofre e os gastos no setor tendem a ser maiores. Aí entra o problema de saúde pública. Essas doenças são as doenças veiculadas pela quantidade de esgoto in natura, esgoto bruto, que são lançados nessas bacias que eu mencionei. Mas principalmente o Rio Calhau e o Rio Pimenta, que estão numa área mais densamente ocupada. Nos negócios, o impacto mais forte é no turismo, uma vez que nas cidades litorâneas o maior atrativo quase sempre são as praias. Temos que salvar nossas praias. Temos que ter não praias sujas, infelizmente essa situação, impróprias para banho, mas as praias nossas que são tão bonitas não podem ser tão sujas. Temos que melhorar essa situação. Bom, esse vídeo viralizou nas redes sociais durante as últimas semanas. As imagens chegaram a pessoas de outros lugares do Brasil que de repente até se planejavam para vir conhecer a capital maranhense. O turismo foi prejudicado sem dúvidas. Na ocasião, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a SEMA, havia informado sobre uma investigação emergencial a fim de identificar as causas e as responsabilidades, notificar empreendimentos que possam ter feito lançamentos no Rio Pimenta. Já a CAEMA, Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, comunicou que realiza um trabalho em conjunto com os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e afirmou existir descarte de esgoto clandestino na foz do Rio Pimenta. Bom, então vamos agora apresentar aqui os nossos convidados. Eles são especialistas no assunto. Temos a presença de Tasso Collins Gonçalves, chefe de assessoria da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente da CAEMA, e ainda a presença do médico infectologista Carlos Frias. Sejam vocês dois muito bem-vindos ao Negócios na Pauta, doutor Frias, Tasso. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Vamos começar então o nosso bate-papo. Eu acho que não tinha como ser diferente. Todos querem saber o que de fato aconteceu naquele dia em que, ao amanhecer, todo mundo ficou impressionado, talvez assustado, com a imagem daquela água, daquele volume todo invadindo a praia. Então, claro, as investigações estão em pleno andamento. Acho que vou começar por você, Tasso. O que já se sabe até o momento? Isso, Dalva. A companhia está
trabalhando no processo investigatório, prestando todas as informações necessárias a apurar os fatos, na condição que um evento pluviométrico decorreu ao aparecimento de um certo volume e quantidade de água derivada de esgoto, e onde a gente suspeita por lançamento clandestino, oriundo de terceiros, diretamente no sistema de drenagem da cidade. E aí nesse curso a CAEMA está prestando todas as informações, no sentido de que os nossos equipamentos estavam em pleno funcionamento, com confiabilidade garantida, as estações elevatórias, assim como as estações de tratamento, estavam funcionando no momento onde vem ocorrer o incidente, e a ocorrência do índice pluviométrico de baixa chuva na região acarretou aí ao surgimento de um lançamento de água no foz derivado de esgoto, no foz do Rio Pimenta, certo? Onde a gente recentemente está implantando, ou vem implantando melhorias, não só operacionais, mas também de ampliação de rede, de coleta e destinação às nossas estações de tratamento. E aí, nesse sentido, a gente também quer uma resposta frente às condições que são postas aí à companhia por ser responsável pelo sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário de São Luís e de várias cidades aí da capital, do Maranhão. Muito interessante essa informação, porque, doutor Frias, a imprensa noticiou, de um modo geral, a falta, muitas vezes, de noção, de cuidado da sociedade, de um modo geral, porque acha que o rio é público, então vou fazer como eu quiser, vou despejar o que eu quiser. E a gente tem visto o impacto dessa atitude irresponsável de pessoas e empresas, aí eu estou falando mesmo de organizações que são da iniciativa privada. Eu quero lhe ouvir a respeito do impacto que esse tipo de comportamento causa. A gente sabe que tem as doenças, mas tem muito mais impactos, até econômicos, não é, doutor Frias? É muito mais amplo, né? Boa noite. Boa noite. Prazer estar com você, Dalva. Bom, a gente está aqui falando sobre um assunto que é sempre emergente, na verdade, porque apesar de recorrente, né, porque é uma situação que a gente já vem acompanhando há muito tempo, e aí surge a questão da dúvida até ao nosso colega, né, o Collins, tipo assim, o que está sendo feito assim no médio e longo prazo, quer dizer, a nível de planejamento, porque essa situação acontece periodicamente. Então, embora nós saibamos que a CAEMA não faz parte, não é um órgão de fiscalização, como a Secretaria do Meio Ambiente, mas assim, ela detém controle, pelo menos já no grande município da ilha, que é São Luís, né, de um projeto, né, de expansão. Eu sempre me perguntei, por exemplo, por que Salvador foi feito há uns anos atrás um anel coletor na região adjacente, na região da periferia das praias, né, na toda a orla, e eles conseguiram, pelo que se sabe, né, conseguiram que as praias ficassem próprias para banho, não todas, mas uma situação bem melhor do que a nossa. E eles têm também prédios na orla, mesma coisa que nós temos aqui. Então, a gente imagina que haja necessidade, aí passa por uma situação que eu imagino que tenha vários atores. Então, há necessidade da prefeitura, fundamentalmente a prefeitura, o Estado, o governo do Estado, porque para fazer um investimento desse de um anel coletor, o Collins sabe bem melhor do que eu vai ter que pegar financiamento do BNDES, né? É um projeto caríssimo, né, para fazer um investimento nesse aspecto. E nós temos um passivo também ambiental muito grande. Então, aí que eu quero falar. Quer dizer, essa situação da falta de esgotamento sanitário ou de recorrentes situações dessa de poluição, não só das praias. A praia chama atenção por conta da mídia, por conta do turismo que é prejudicado, né? Mas primeiro impacto logo é o primeiro impacto sobre isso. Mas assim, a comunidade como um todo sofre. Então eu penso que, para não me alongar muito, que há que se ver que é uma questão macro, que envolve a questão ambiental, a questão social e a questão sanitária. Então acho que eu vou pegar o seu gancho aqui para saber do Tasso, o que você considera hoje, enquanto um engenheiro que trabalha para essas melhorias ocorrerem diariamente na companhia, que são os maiores desafios? O que de fato hoje merece a atenção e é ali que vocês estão concentrando os esforços, Tasso? Isso, Dalva. Aproveitando o gancho, sobre saneamento básico, a gente precisa entender que ele é formado por 4 vetores. Não é só o abastecimento de água, não é só esgotamento. A gente tem a questão
da coleta dos resíduos, do lixo e da drenagem urbana. E então, para termos saneamento, a gente precisa ter uma integração. Então, a CAEMA hoje, ela é um dos elementos, ela está responsável ali direta e indiretamente por 2 desses vetores, que seria o abastecimento de água e o sistema de esgotamento sanitário, porém precisa da ação conjunta por parte do poder público, no caso da prefeitura, dos órgãos fiscalizadores, para investir em ações que possam agregar mais e, de certa forma, melhorar a qualidade de vida da população. Então, esse diálogo precisa melhorar, precisa se estreitar mais. Precisa se estreitar mais, na medida em que a CAEMA ela necessita de investimentos, a gente está investindo, as nossas áreas estão sendo ampliadas, porém os desafios são enormes, né? Frente a um crescimento urbano significativo, sem um planejamento adequado, a companhia acaba tendo certas dificuldades em acompanhar esses avanços aí que a cidade acaba tendo aí ao longo dos anos. E olha só, é curioso que a gente tenha acompanhado a divulgação das melhorias e fica tudo bem. Depois, de repente, acontece uma cena como essa. Isso me parece um forte indicativo da ação realmente humana e responsável, como a gente começou o bloco dizendo, porque não tem como ser diferente. E aí eu lhe pergunto, para a gente encerrar, doutor Frias, esse primeiro bloco, quais são os maiores riscos para a saúde desse tipo de posicionamento na sociedade? Bom, é uma questão cultural, certamente que mas é uma questão de gestão também, né? Porque, infelizmente, é uma ação individual. Essa ação individual, vamos dizer assim, passa muito pela questão de educação em saúde, né? Da falta de educação, da higiene ambiental, né? Que não se processa da maneira correta. Passa também por um modelo caótico de ocupação, as invasões, as palafitas. Então, esse modelo caótico é que determina, vamos dizer assim, a desorganização, a falta de um plano diretor. Nós não temos um plano diretor. E aí isso tem retornado para afetar a saúde das pessoas. Afeta a saúde. De que maneira isso afeta? Afeta de diversas maneiras. Para vocês terem uma ideia, é importante que se diga que não é só no curto prazo, em termos de crianças, por exemplo. Nós temos uma série, o que mais chama atenção em função desse processo de esgoto a céu aberto, que nós presenciamos, não é só na periferia da ilha, não. Nós temos bairros de classe média que você vê, por exemplo, você passa na Coama, você vê, inclusive, o odor, né, do esgotamento, né, esgoto a céu aberto. E você vê crianças na periferia brincando naquele esgoto. Naturalizaram então, a naturalizaram aquilo ali, não tem a menor noção do que aquilo pode acontecer com eles, porque aquilo vai determinar, como eu falei, do curto, médio e longo prazo, afetando a saúde das pessoas. As criancinhas, por exemplo, desenvolvem quadros sérios de diarreia infantil. Essa diarreia se conjuga com a questão da desnutrição, que é crônica, que é endêmica na nossa cidade, no nosso estado, né? No nosso país como um todo, vamos colocar assim. Então, o nosso IDH é o que é, lá embaixo, nosso Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o que acontece? Essas crianças, elas vão ser fadadas, como eu estava colocando aqui em off aqui por Collins, no longo prazo, a um processo que, associando as infecções intestinais, associando a desnutrição, essas crianças vão ter um déficit cognitivo importante e que vai representar os números também negativos na educação dessas crianças. Na educação e depois no mercado de trabalho, e aí por aí é uma cadeia vai, interminável. aí vai o grande ciclo da vida. A gente vai fazer uma rápida pausa agora e na volta vamos saber mais sobre saneamento básico, saúde e meio ambiente. Já já. Já estamos de volta. Hoje, quem está na pauta é o saneamento básico. Olha só, em 2019, antes da pandemia, um estudo encomendado pelo jornal Folha de São Paulo revelou um dado preocupante. Durante um ano, o mar de 42% das principais praias brasileiras apresentou avaliação ruim ou péssima. E nesse mesmo estudo foi revelado que a pior situação do Brasil era no Nordeste. Em cada 3 pontos monitorados, um esteve impróprio para banho em mais da metade do ano. São Luís, gente, foi a única das 31 cidades analisadas
com as condições de todas as praias consideradas péssimas. Isso naquela ocasião. O estudo foi realizado entre 2018 e 2019. Então vamos voltar aqui a conversar com os nossos convidados, o Tasso Collins Gonçalves, chefe de assessoria da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente da CAEMA, e também o médico infectologista Carlos Frias. Vamos aqui voltar ao assunto. A gente encerrou o bloco passado falando sobre os impactos na saúde individual e a gente tem aqui uma oportunidade de falar sobre todo o restante da cadeia afetada a partir de um saneamento que precisa ser melhorado. A política de saneamento de um modo geral, e a gente acabou de ver, não é uma exclusividade do Maranhão ou de São Luís, essa dificuldade talvez de tornar tudo mais interessante, mais tranquilo para a sociedade poder usufruir. Então eu começo aqui o bloco perguntando para vocês, a gente já avançou muito, é perceptível, mas o quanto ainda a gente precisa avançar? Qual é a avaliação hoje que se faz? Dalva, desde 2014, a CAEMA tem investido intensamente em novas obras de abastecimento de água e de sistemas de esgotamento sanitário, porém a gente precisa avançar a questão cultural dos próprios usuários do sistema, entenderem que aqueles ativos, a disponibilização de novas infraestruturas devem ser utilizadas. A exemplo, a gente acabou de concluir obras na região do Pimenta, do Rio Claro, onde essas obras hoje, praticamente o volume que chega é muito baixo. Apesar da gente ter grandes empreendimentos naquela região, mas os empreendimentos ainda não estão ligados ao sistema. E isso, de certa forma, gera um déficit, um esgoto que possivelmente pode ser destinado a um tratamento adequado, né? Mas falta essa conscientização. E não é o que está acontecendo, né? Exatamente. Não são ligados, eles não são ligados à rede. Ainda não estão sendo ligados. Isso é o que, gente? Assim, eu pergunto até mesmo leigamente aqui falando. É falta de valorização? Eu acho que a legislação ambiental. Eu acho que a legislação ambiental, a questão da fiscalização também, porque são duas coisas assim que se impõem, né? Primeiro, haver leis que disciplinem o processo. Então eu acredito que se você, por exemplo, eu fico assim, realmente eu confesso a você que eu fico indignado como cidadão, eu não estou falando como médico, como cidadão, esses grandes projetos que o colega está falando, o Collins está falando, então você pega empreendimentos fantásticos de R$2 milhões, por exemplo, numa região altamente valorizada, como a Península, como a região litorânea como um todo, e você vê que como é que os bancos que financiam, e até bancos estatais, eu acho um absurdo isso, você vê muitos conjuntos habitacionais, uma coisa que me causa indignação, muitos conjuntos habitacionais padrão, né? Aqueles padrão, vamos dizer assim, parece assim umas caixinhas de fósforo, né? Com todo respeito, tá bom? Porque são pessoas que têm seu sonho ali, que jogam sua vida, seu sonho ali. Você está falando mesmo das moradias populares? As moradias populares que vieram realmente tentar diminuir a questão do déficit habitacional, principalmente as palafitas, né, condições subhumanas de vida, tudo bem. Então foram construídas isso aí, mas não há um plano diretor, não há uma fiscalização e os próprios bancos, públicos ou privados, que financiam os empreendimentos, quer seja empreendimento de baixa renda, né, ou empreendimento de classe média alta, você vê que não condiciona, deveria ser uma condicionante. Você só pode entregar um projeto desse, vamos ser bem objetivos, se for atrelado a uma questão de esgotamento sanitário previsto, água e esgoto previsto. Com todas as conformidades. Entendeu? Então, né? Você vê, por exemplo, muitos deles utilizam um lençol freático, em algum momento vai dizer, esse lençol freático vai dizer que socorro, não aguenta mais. Não aguenta mais. Então, por exemplo, claro, as pessoas não querendo pagar a conta de água, então vamos usar o lençol freático. Então, os últimos conjuntos que vamos dizer assim, que pululam aqui na ilha de São Luís, várias construtoras, tá certo? Elas fazem uma obra vamos dizer assim, de rápida instalação, mas os bancos que financiam aceitam a falta de um condicionante sanitário adequado. Sabe assim, doutor Frias, é muito interessante o seu ponto de vista, mas eu confesso que não fico chocada, porque as grandes casas bancárias, as grandes instituições bancárias que são financiadoras desses empreendimentos, de fato, elas estão cumprindo a missão delas, que é gerar o lucro
que elas almejam. E aí fica de lado, a gente volta à questão cultural, volta à questão do comportamento. Gente, eu cresci escutando que investir em saneamento é caro e desnecessário porque a população não enxerga. Eu cresci ouvindo isso. Isso, é claro, é o que o senso comum diz. Eu quero ouvir de vocês aqui na voz do profissional que cada um aqui é. Um engenheiro civil, um médico, infectologista. Por que é importante, sim, valorizar o investimento em saúde pública, saneamento básico e respeitar o meio ambiente? Eu vou antecipar o Collins, porque certamente ele vai ter muita coisa que falar, mas assim, existe uma coisa que é marcante, é consenso. Para cada $1 que você investe em saneamento básico, você recupera isso. Você economiza e recupera $4 no sistema de saúde. Significa que se você fizesse isso, você não teria todas essas doenças, que o conjunto vamos dizer, do que se gasta com essas doenças, com a recuperação dessas pessoas, desde as crianças principalmente, né? Você recuperaria muito, muito mais. Seria um investimento assim fantástico. Então isso, a classe política tem que identificar que isso é uma coisa marcante. Eu entendo, aquilo que você ouviu também, eu ouvi muito, que são obras, tipo, foi perguntado, por exemplo, a um gestor municipal no passado, por que você não faz obras de saneamento básico, já que São Luís necessita muito disso? Porque não são obras que têm transparência. Mas isso é falta de visão de gestão, visão governamental. Sim, transparência que o senhor fala, visibilidade, né? Visibilidade, exatamente. Isso. As pessoas não enxergam e aí não convertem em voto, geralmente tem um pensamento muito político. Então essa é uma visão. E quando nós falamos na questão cultural, a questão cultural não é só da criancinha analfabeta que não tem acesso à educação, né, Collins? Não, claro que não. É a visão cultural do gestor. É a visão mesmo de vida. Daquele político, daquele gestor, né? Daquelas pessoas que fazem acontecer. Então, a falta desse compromisso, dessa visão e depois o comprometimento decorrente da visão necessária é que faz com que nós tenhamos números cada vez piores. E a sua avaliação, Tasso? No aspecto que o colega demonstra, o investimento em obra é bastante significativo. Todo investimento em obras e operacional na área de esgotamento sanitário, abastecimento de água, acaba sendo denotado por estar coberto, porque são infraestruturas que não se vê, não é transparente. Isso acaba não sendo visto pela comunidade. Mas, abordando novamente a condição cultural, a gente precisa educar mais, a gente precisa conscientizar mais a nossa comunidade, o nosso poder público, em investir, em trazer, em demonstrar que qualquer ação, por mínima que seja, ela traz um retorno significativo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A exemplo, os nossos sistemas hoje, eles recebem uma carga enorme de corpos estranhos ao esgoto, que as pessoas, por não terem cultura de entender que só aquela rede, aquela ligação, ela é própria apenas para esgoto, acabam colocando que tipo material... de elementos assim que você citaria? Papel, detrito de construção civil, detrito de construção civil, né? O papel higiênico que desce pelo vaso sanitário. Entulho de construção civil? Resto de areia. Hoje, nas nossas estações elevatórias de esgoto, a gente tem muito ações de fazer limpeza constante por conta de areia que vem na própria tubulação. Então, acaba se jogando, usando a água de lavagem dos quintais no sistema de esgoto também. Então, isso acaba, por não entender, sendo cultural, as pessoas acabam ligando o que deveria ser apenas o esgoto, acabam ligando ao sistema de drenagem, a drenagem ao esgoto, e isso acaba gerando todo um impacto. Gerando, inclusive, o que já foi comentado, transbordamento de esgoto. Por que transborda? Exatamente porque o nosso sistema ele não foi dimensionado, ele não foi projetado para atender aquele volume. Aquele tipo de elemento, né? De água, né, que está sendo posta ali pela lavagem do quintal, pela lavagem da calçada, pela lavagem do carro, certo? Que aí não condiz ao esgotamento sanitário que a gente trabalha.
pelo que a gente está conversando aqui, gente, só mais alguns anos de muita conscientização, de campanha frequente, inclusive nas escolas, para ver se a gente consegue mudar o pensamento dos indivíduos. Eu recordo, acho que vocês vão lembrar também, que na década de 90 era comum, era, entre aspas, natural, era normal, normalizavam jogar lixo para fora do carro, nas estradas, nas ruas, nas cidades. E aí houve toda uma campanha, uma mobilização nacional para se combater esse tipo de atitude. Hoje a gente já se horroriza quando vê alguém cometendo esse ato. Já aconteceu de eu olhar alguém jogando e juntar o lixinho e dizer, moço, você esqueceu, e entrego para a pessoa, mas a gente ainda faz isso com medo, porque ali geralmente do outro lado é alguém que na verdade não teve tanta instrução, tem alguma ignorância e pode reagir com uma certa grosseria. Acho que a gente consegue agora, nesse finzinho do segundo bloco, já pensar nos impactos para o turismo e como mudar isso, já que o turismo é uma importantíssima fonte de renda para o nosso Maranhão, para a nossa cidade, Ilha do Amor, né? Então, qual é a sua visão sobre esse olhar do turista? Eu quero imaginar aqui o que o senhor avalia disso, doutor Carlos. Isso é uma situação grave, crônica, né? Endêmica, que é uma questão que acontece sempre, acontece, vamos dizer assim, focos, como agora, essa língua negra que você citou aí, realmente é marcante, choca, inclusive a opinião pública, os turistas que vêm aqui, nós estamos saindo um período de férias, então é marcante tudo isso. Então o que é pior? Quer dizer, nós temos a certeza que a população necessita ter uma válvula de escape nessa pandemia trágica, né? Nós sofremos todo mecanismo psíquico de sofrimento de todos, crianças, idosos, né? Pessoas que estão confinadas muitas vezes. Aconteceu ao longo desses quase 2 anos que nós estamos sofrendo isso tudo. Então o acesso à praia é um bálsamo, né? Um lazer gratuito, é um democrático, né? Um lazer barato, ainda relativamente barato. Então quando você vê que todas as praias estão colocadas como impróprias, então aquilo ali tem um duplo fator, né? A questão vamos dizer assim, da decepção da população como um todo, que tem aquilo como uma válvula de escape, e também os turistas também, porque São Luís é uma ilha linda, agradável. Eu sou apaixonado por São Luís. Eu vou lhe fazer uma perguntinha aqui para a gente encerrar o bloco e levar o restinho dessa conversa para o nosso último bloco. Nós temos imunidade para entrar no mar, apesar daquela cena? Podemos? Pode, doutor? Bem, me perguntam muito isso, né? Eu tenho um colega fantástico, eu até recomendo que um dia você o traga aqui, que é o Dr. Lúcio Macedo, é um colega meu do Departamento de Saúde Pública da UFMA. Ele foi da CAEMA, ele foi da CAEMA também, é uma pessoa fantástica, que tem um conhecimento muito profundo sobre tudo isso, né? Então, nós sempre falamos isso, quer dizer, de alguma maneira, ou porque Deus é brasileiro, né? Nós temos uma imunidade naturalmente adquirida, e principalmente quanto felizmente para nós, essa poluição que vai tipo assim, se propagar às praias, né? O oceano, quer dizer, há uma diluição, há cloreto de sódio, alguns elementos, algas, alguns elementos químicos que ajudam a diluir tudo aquilo ali. Mas sempre existe o risco de algumas infecções bacterianas, infecções basicamente de pele, que essas acontecem comumente, são menos graves, mas são mais comuns. Exato. Olha só, gente, a gente vai fazer aqui uma rápida pausa novamente. Vamos fazer mais um rápido intervalo e nós voltamos em instantes com mais negócios na pauta. De volta, hoje conversando sobre os impactos do saneamento básico na vida da população. Você sabia que, apesar de ser um direito básico fundamental garantido na Constituição Federal, 35 milhões de brasileiros não contam com abastecimento de água ou esgotamento sanitário no país? Esses dados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Outro dado importante que vem do sistema revela que pouco menos de 50% dos esgotos no Brasil são efetivamente tratados. Então vamos voltar aqui a conversar com os nossos convidados, Tasso Collins Gonçalves, chefe de assessoria da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente da CAEMA, e também com o médico infectologista Carlos Frias. Chegamos aqui a esse momento final, a gente já tem esses dados, as estatísticas, a realidade nua e crua
a gente já apresentou aqui para o público. Agora eu queria falar sobre uma agenda mais positiva, para que a gente encerre o programa sabendo que há solução, que isso depende da gente, do poder público, mas dessa integração, e ouvir de vocês sobre as iniciativas necessárias para essa transformação, que não são apenas investimentos em máquinas, em estrutura. Passa pela questão da educação, então posso começar ouvindo aqui vocês a respeito desse assunto. Tássio. A gente não precisa idealizar algo que seja surreal no nosso cenário. Hoje a gente inclusive traz como exemplo as ações que são desenvolvidas na condição da CAEMA, nas escolas públicas, trazendo aos estudantes, demonstrando aos estudantes aspectos da própria educação ambiental, de como tratar essa questão do esgotamento, do abastecimento de água, as condições de drenagem, do próprio destinação adequada do resíduo, certo? E fora que a gente também trabalha na comunidade, a exemplo da Vila Conceição, que é aqui próximo ao Calhau, a gente fez algumas ações socioeducativas pelo setor de coordenação socioambiental da companhia, levando, claro, uma infraestrutura, a gente leva exatamente a condição do saneamento, já que agora passa a dar a destinação final ou a destinação adequada daquele resíduo, né, gerado naquele meio. Então isso é uma política simples, uma política que pode ser implementada em qualquer local, mas é claro, precisa ter mais visibilidade, né? Talvez a comunidade não conheça as ações que a CAEMA trabalha fora o próprio abastecimento de água ou esgotamento sanitário, que de praxe é a sua realidade de trabalho, mas a gente também trabalha com um vínculo socioambiental na companhia, levando essas ações para fora, para a comunidade, né? Trazendo a comunidade ou apresentando à comunidade toda a realidade que é envolvida pelo saneamento básico. Que bom que existem esses projetos, então realmente é muito interessante que a população conheça e queira fazer parte dessa transformação, dessa revolução. Dr. Carlos Frias, além de médico, ele é também professor, né? Trouxe aqui um livro que é bem usado em sala de aula, então eu queria lhe ouvir o quanto, Dr. Carlos Frias, a educação é capaz de mudar e daqui a quanto tempo, talvez? Eu acho que o Collins foi muito feliz, né, na exposição disso. Nós não sabíamos que essa empresa ela tem uma visão também progressista, né, de educação sanitária, e isso é muito importante porque ela ao longo dos anos, a CAEMA sofreu muito críticas, né, muita pressão, e na verdade ela tenta fazer o esforço. Eu não estou defendendo aqui a CAEMA, mas a gente percebe que há todo um esforço positivo, né? Então eu acho que essa agenda positiva, que não só a CAEMA, mas prefeitura, todas as secretarias do meio ambiente, todo mundo tem que se juntar a isso aí. E a universidade também, eu estou falando da minha Universidade Federal do Maranhão, mas tem a UEMA também, que faz trabalhos fantásticos de pesquisa. Então você está vendo aqui, determinantes ambientais e sociais da saúde. Esse é um livro da Fundação Oswaldo Cruz, financiado pela Organização Pan-Americana Sanitária, ou seja, gestão pública, né, na elaboração, e que nós discutimos com os alunos da universidade, inclusive com os futuros médicos. Eu tento colocar na cabecinha deles também, já que a gente é agente formador de opinião, no sentido de que que muitas vezes, esses jovens médicos, muitas vezes vão ser prefeitos do interior, vão Sim. ter cargo de gestão, de secretaria de saúde do município, né? Exato. Então eles podem transformar, entende? Então a questão do saneamento básico, considerando que nós temos 217 municípios, imagina a realidade, se São Luís tem essa realidade, né? Então imagina os outros 216 municípios do estado do Maranhão. Bem complexo. Então, mas eu acho que eu sou otimista, eu acho que há maneira de reverter isso. Eu acho que é um processo que tem que ser discutido a nível de plano diretor da capital. Nós estamos falando aqui da questão de São Luís, basicamente. A grande ilha, né? E aí a gente ainda nem falou a respeito do fato de que tem a gestão municipal de São Luís e a cidade está crescendo muito ali para a região do Araçagi, que é a área região norte, metropolitana. A região metropolitana. Então, e se também, essas prefeituras não e hoje em não dia, se conversarem... Nós sabemos que já existem companhias também, terceiras, né, privadas, que também já vão tocando municípios como São José de Ibamar, Pasto Lumiar,
Lá não é a CAEMA, não né, é a que CAEMA, toma conta. é BRK, é outra empresa. BRK Ambiental. Então são empresas privadas que estão se juntando com a CAEMA, né, em prol da coletividade. A gente espera que até a Sabesp é um exemplo. Eu estava conversando com o Collins aqui há pouco, que a Sabesp em São Paulo, e não sem críticas também, mas a Sabesp faz um trabalho de pesquisa envolvendo universidade, envolvendo diversos segmentos, né, da sociedade. Eu acho que tem que estar todo mundo junto. Na verdade, o recado final é esse. A sociedade como um todo tem que estar integrada em prol disso. Saneamento básico é vital, é vida. É básico, o nome está dizendo, né, básico. Gente? A gente fala muito sobre atenção básica em saúde. Não existe atenção básica em saúde sem saneamento. Exato. É o pilar, é o primeiro pilar da construção dessa, vamos dizer assim, dessa casinha que se chama saúde. Então, assim, se é básico, mas se a realidade ainda não nos permite viver com tanta tranquilidade, especialmente nas comunidades mais carentes, onde faltam tantas políticas públicas de um modo geral, saúde, educação, lazer, eu pergunto, como se proteger? Como tentar viver com o mínimo de dignidade, mas com alguma proteção? Então, não é fácil a resposta para você. Nós temos que primeiro, quando a gente fala isso, implica no tipo de moradia. Então, você tem um modelo habitacional digno, que eu falei recentemente, né? Então, você tem que construir casas populares, sim, com dignidade, basicamente com o saneamento básico, isso é vital. Esse é o primeiro ponto. Tipo assim, também temos que continuar combatendo aquelas moradias tipo palafita, inclusive que tem um grande impacto ambiental também. Gente, essas palafitas, assim, acompanhando aqui a situação do Rio Anil, da foz do Rio Anil, as pessoas saíram dali há um tempo, foram para os condomínios construídos pelo governo do estado. E outras pessoas vieram para lá. E outras pessoas chegaram. Outras chegaram lá. Então parece que é um ciclo, assim, que é um loop. Exatamente. Não então, acaba nunca. É muito importante que aí não tem outra providência. Nós temos que ter um programa de habitação e de renda, de geração de renda, para que essas pessoas não voltem para lá. E, claro, medidas coercitivas, infelizmente, vão ter que ser tomadas, né? Isso. Então, endurecer um pouquinho essa fiscalização, a fiscalização, não tem jeito. Segurança pública. Exatamente, segurança pública também. Como mencionado, a questão das habitações, o recente programa habitacional que nós temos, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um excelente programa, mas que faltou segurança pública. Então, seja uma evidência de por que as pessoas estão retornando para aqueles locais, ou por que agora está assumindo novas pessoas para aqueles locais que já estavam sendo desabitados lá nas palafitas. Então, pode ser a sensação de exposição. É um viés importante. A proteção ali estaria um pouco mais protegida. É engraçado isso, porque num lugar com muito menos condições sanitárias, a pessoa se sente mais protegida pela sensação de segurança. Isso é extremamente complexo. Ou seja, é um problema sistêmico. É um problema sistêmico, ele falou muito bem a questão da segurança, no momento em que, por exemplo, as pessoas são desalojadas desses núcleos habitacionais, muitas vezes, né? Em função da violência, do tráfico de drogas, entende? Então é um problema sistêmico, mas assim, não vamos também ser negativistas, nihilistas. Jamais. Eu acho que nós estamos aqui exatamente para propor medidas. Esse é que é o mérito do teu trabalho, do teu programa. Imagina, a gente tem aqui levantar o intuito mesmo de... levantar a questão e a bandeira de como intervir. O que a gente pode fazer para intervir? Exatamente isso, porque assim, gente, falar e só criticar e só reclamar, as redes sociais estão cheias disso, a gente não precisa vir aqui para esse espaço apenas reproduzir esse tipo de pensamento. A nossa ideia realmente aqui é sair com a ideia de que há solução e buscar essas soluções, né, para essas dores, como se diz hoje, existentes na sociedade. Gente, infelizmente o nosso tempo ele está se esgotando. Quero dizer que foi muito bom, foi muito produtivo ter vocês dois aqui, visões diferentes, profissões diferentes, áreas diferentes, mas todo mundo na sua área, falando como especialista que é a respeito de um tema que interessa a todos nós. Então, nesse encerramento, eu queria deixar vocês à vontade para se despedir do nosso público, deixar aqui as suas considerações finais. Então, doutor Carlos, acho que a gente pode começar aqui para seguir a ordem. E daqui a pouquinho eu deixo a palavra com o senhor agora. Bom, agradecer o convite. Eu acho que todo momento que você puder
trazer à tona um tema como esse, né, que é emergente, né, o reemergente, é importante. Eu acho que é importante, já que o tema é negócios na pauta, saneamento é uma questão de negócio também. Negócios, Tanto para as empresas, né, até empresas privadas que estão investindo nisso agora, estão sendo, por exemplo, participando de licitações para privatização do sistema, né? Como também como eu falei, é um problema sistêmico, então envolve a área educacional, envolve a questão da saúde pública como um todo, o que se gasta com o tratamento das criancinhas com diarreia infantil, o que se gasta com a tentativa de recuperar educacionalmente essas crianças que têm um déficit cognitivo por conta desse problema sanitário crônico que acontece, compromete a questão do turismo, como nós falamos, que é um grande negócio, uma ilha maravilhosa como São Luís. Então eu acho que todos os segmentos, e faltou a gente convocar o segmento empresarial também, essa grande luta, essa cruzada, né, contra a falta de saneamento básico aqui em São Luís. Muito obrigada, doutor Carlos. Tasso, com você a palavra. Também só tenho a agradecer, Dalva, pelo convite. Foi uma oportunidade enorme estar discutindo com o doutor Carlos, aqui avaliando as condições de saneamento, a qual a nossa cidade aí tem uma certa carência. E a gente está trabalhando, né, diariamente para que ações possam ser desenvolvidas, para que a gente possa levar mais qualidade de vida, a cada um fazendo a sua parte, em cada esfera, né? A gente precisa entender que a companhia, assim como qualquer outra empresa privada, como a gente está colocando agora, está a partir do marco de saneamento já uma nova realidade para o setor. E então cada um tem a sua participação dentro dessa sociedade, cada um ali tem uma função, né, e a gente tem aqui a contribuir em dialogar, em levar conhecimento para que a gente possa mudar um pouco essa realidade, né, doutor? Que a gente sabe que o Maranhão, o Brasil precisa de mais infraestrutura, precisa de mais ações, né, de certo modo, para que a gente possa mudar os indicadores, tá? Que aqui no Maranhão, infelizmente, deixam a desejar. Ainda, eu só tenho a agradecer. Ainda, né? Mas estamos trabalhando para isso. Eu quero estar aqui para dizer que vi, que estive nesse dia em que a gente vai poder comemorar indicadores bem melhores, não é? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço também a sua audiência. A gente fica por aqui. Obrigada por sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!